agora nós temos até vinheta, Renê. Bem-vindo ao Manhã da Piedade, alegria. Pois é, bom dia, Moninha, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Que vinheta bacana, viu? Parabéns aí para toda a equipe de produção do TV Horizonte, do quadro Manhã das Piedade. Ficou maravilhosa. Maravilha. Renê, vamos lá. O que é vulnerabilidade? A palavra a gente já imagina que deve vir de ser vulnerável, né? Mas e como isso é aplicado ao ser humano? Então, Moninha, nós no Ocidente, né, nos acostumamos, pela nossa formação cultural diversa, a pensar que ser vulnerável é ser fraco, é ser aquele que está abaixo, aquele que está atrás, e que, de alguma maneira, devemos superar a nossa vulnerabilidade. Desde a infância, nós somos criados para nos mostrar, de certa maneira, forte, superando desafios, superando dificuldades e nos mostrando sempre de forma não vulnerável. Mas a vulnerabilidade não tem jeito, é uma condição humana. Então, o que a gente propõe é que o olhar para a vulnerabilidade seja feito de uma forma mais cuidadosa, porque pode não ser algo tão ruim assim. Você publicou um livro sobre isso, não é mesmo, Renê? Isso mesmo. Recentemente, né, estou lançando um novo livro pela editora Ideias e Letras, uma editora de São Paulo, e que ele trata desse tema, vulnerabilidade, chama assim, né? Tive o prefácio do Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, e a quarta capa, um texto muito bonito da Cris Guerra. Então, eu trato nesse livro dessa condição de vulnerabilidade. Por que nós somos vulneráveis? Veja bem, né, Moninha, desde a infância, da mais tenra infância, lá quando nós nascemos, recém-nascidos, nós somos extremamente vulneráveis, né? Nós dependemos de outro para cuidar de nós. Precisamos do cuidado, né, da figura materna, por exemplo. Ao longo da vida, nós passamos por vários momentos de vulnerabilidade. Eu posso elencar alguns: perdas, dificuldades, superações, nós precisamos, né? Questões difíceis nós enfrentamos, lutos, situações também de doenças, de fragilidades, até chegarmos à finitude, encararmos a morte, e que, no fundo, também é um momento de extrema vulnerabilidade, de solidão, de atestar a nossa fragilidade. Então, a vulnerabilidade está no início, está no caminho, no meio, está no fim. É a nossa condição. Então, no livro, trato desse tema da vulnerabilidade e tento explicar um pouco por que nós somos vulneráveis e o que vamos fazer com isso. Renê, você percebe, né, no seu dia a dia, nas suas consultas, o ser humano está se tornando mais vulnerável? Sim, porque isso tem a ver com as tecnologias, com os nossos afetos todos misturados, temos muitas afetações cotidianamente, então nós ficamos mais vulneráveis, sim. Mas também, por outro lado, nós podemos estar mais abertos ao novo, né? E isso pode ser uma coisa boa. A vulnerabilidade, Moninha, ela não é algo negativo. Só que quando a gente encara as nossas fragilidades como um peso, como um erro, aí vem a culpa, aí vem um olhar muito ruim, cruel com nós mesmos. Mas nós podemos fazer das nossas vulnerabilidades elementos de força. Ou seja, podemos verificar o que falta em nós, qual é o nosso vazio, e a partir daí criar algo novo, algo singular. Muitas pessoas se enganam, acham que aquilo que a gente tem mais de perfeição, que esse é o nosso dom, ou isso que a gente tem que mostrar mais. Mas não, na nossa vulnerabilidade, existem elementos que são mostrados, que são de sensibilidade, de abertura, de possibilidade de fazer diferente. Então, no fundo, nessas vulnerabilidades nossas, é onde nós estamos tramitando nisso, os não ditos no inconsciente, às vezes nos traumas, mas é daí, isso é que nos constitui, e no fundo daí que nós conseguimos encontrar o nosso caminho singular.
Uhum. Renê, você falou do fato até das redes sociais mesmo, de um mundo gerado com tecnologia, todo mundo cercado com tecnologia. Isso tem a tendência a piorar, mas também tem uma tendência a melhorar quando a gente muda o foco, como você falou. Você acredita que esse cenário vai melhorar? Eu acredito que sim. Eu, particularmente, eu sou um otimista, Moninha. Não sei, muitas pessoas não são, né? Mas eu considero que eu sou um otimista realista. Eu acho que a gente tem que olhar a realidade, não mascarar nada, mas nós temos que ter sempre esperança, né? E buscarmos o melhor. Eu acredito sim. As pessoas estão começando a ver que elas podem se libertar de muitas coisas, de muitas culpas, muitas situações que elas olham, por exemplo, com mais cuidado, com mais carinho ao seu redor. Então, acho que o mundo vive movimentos assim contrários, né? Movimentos de retrocesso, mas eu não acredito num retrocesso absoluto. Eu acho que sempre quando volta, e volta mesmo muitas vezes, mas é um movimento de espiral, não circular, ou seja, não volta ao mesmo ponto, ele volta um pouco menos e vai para frente mais. Ou seja, nesse sentido, é algo que não é assim, vamos dizer, sempre um retorno ao mesmo. Sempre há um avanço, há um a mais. Uhum. Renê, existem vários tipos de vulnerabilidade? Sim, existem. Nós podemos dizer que tem uma vulnerabilidade corpórea, o nosso corpo ele é finito, ele é frágil, né? Por mais que algumas pessoas queiram sempre retardar o envelhecimento, podemos conseguir isso um pouco, mas o envelhecimento chega, precisamos considerá-lo, reconhecê-lo e lidar bem com isso, né? O corpo é frágil, nós temos também uma vulnerabilidade psíquica, ou seja, nem tudo que a gente quer sentir, a gente sente. Muito ao contrário, às vezes nós não queremos sentir algumas dores e sentimos, porque estamos aí tramitando num inconsciente, em pensamentos que não controlamos. Existe também uma vulnerabilidade social. As pessoas sofrem ao nosso redor e nós nos afetamos com isso. E devemos nos afetar mesmo, estender a mão a quem sofre, né? Então, em vários aspectos, nós temos vulnerabilidades. Fato é que a vulnerabilidade nos mostra uma coisa muito importante, Moninha, que nós não somos plenos, absolutos, que não somos superpoderosos. Ao contrário, nós temos um poder no não poder, ou seja, nós somos fortes na nossa vulnerabilidade. Renê, chegou uma pergunta aqui no chat. Quando a pessoa é muito afetada pela vulnerabilidade negativa, como trabalhar isso? Olha, vulnerabilidade negativa é no sentido da pessoa estar presa a um processo, por exemplo, depressivo, ou, às vezes, a vulnerabilidade, ela se mostra de uma forma, assim, que aprisiona a pessoa, né? Por exemplo, quando a pessoa está com autoestima muito abalada, né? O olhar próprio para ela é muito negativo. Então, aí é preciso tratar essas situações, né? Nós somos vulneráveis instantaneamente, mas daí, dessa vulnerabilidade, logo pode vir um momento melhor, um momento de força. Nós temos uma potência criadora muito grande, só que muitas pessoas, elas ficam com essa característica muito aprisionada. Então, vulnerabilidade é a nossa condição, mas nós temos que sair em alguns momentos, utilizar essa vulnerabilidade para impulsionar-nos, né? Ou seja, não podemos ficar só nela. A visão negativa de si mesmo é algo que demonstra alguns sintomas, algumas patologias às vezes. E aí a pessoa tem que elaborar esse processo. Ao elaborar, ela pode superar, pode sair dessa condição de vulnerabilidade negativa, como foi colocado aqui. Renê, como trabalhar a percepção da realidade? Olha, o real é a nossa condição. Querendo ou não, nós sempre, essa condição, por exemplo, de vulnerabilidade corpórea, por mais que nós não queiramos aceitar o nosso corpo, por mais que não queiramos aceitar os elementos que são naturais do ser humano, ele se impõe. Então, o real, nós podemos até fantasiar, nós podemos até trazer ilusões, podemos até imaginar mundos que não existem,
Mas esses mundos, Moninha, eles são como castelos de areia, ou seja, eles são frágeis demais. Eles logo, logo são levados ao vento. Então, nesse sentido, o real, ele vai se mostrar a nós. Quando a gente olha para nós mesmos e começa a ver as nossas condições vulneráveis, os nossos não ditos, os nossos traumas, as nossas dificuldades, aí que nós estamos mais aproximando do nosso real. Por exemplo, quando a gente é perguntado numa entrevista, por exemplo, de emprego, quais são as suas qualidades, é muito fácil, né? A pessoa sabe todas as qualidades, elenca lá vários pontos, mas quando pergunta a fragilidade nossa, o ponto fraco, a gente tem dificuldade às vezes, né? Mas o ponto fraco muitas vezes é que diz mais de nós mesmos. Por quê? Porque é mais real, né? Os pontos fortes, às vezes, nós nos iludimos, né? Então, as nossas vulnerabilidades, quando a gente se aproxima delas, aí sim, nós estamos próximas ao real. Olhar para nós mesmos de uma forma mais aberta, mais sincera. E não adianta, todos nós temos vulnerabilidades, até aqueles que projetam nas redes sociais uma vida perfeita, mas eles também são vulneráveis. Olhar para a gente mesmo com mais caridade também, né, Renê? Com mais paciência, mais longanimidade. Sem dúvida, nós não podemos nos cobrar de forma assim feroz, né? Porque essa cobrança só faz mal. Tem alguns lugares, né, que a educação faz isso. No Brasil, talvez um pouco menos, mas tem lugares que existe, por exemplo, como na Coreia do Sul, um alto índice de suicídio, como no Japão também, entre depressão. adolescentes por causa da cobrança na educação. Ou seja, como se aquela pessoa que fracassa, ela não tivesse a honra de continuar vivendo, né? E prefere, às vezes, morrer. Isso é péssimo, porque nós podemos errar, e é no nosso erro que, às vezes, nós somos impulsionados à frente, né? Verdade. Não existe pessoa que não erra, né? E atestar o erro, reconhecer o erro, reconhecer que nós somos vulneráveis, é o primeiro passo para que a gente possa melhorar. Maravilhoso, Renê. Eu vou pedir para os meninos colocarem a imagem do seu livro na tela. E enquanto aparece a imagem, eu gostaria que você falasse aonde que as pessoas podem encontrar esse livro. Então, Moninha, todos podem encontrar o livro no site da editora Ideias e Letras. É www.editoraideiaseletras.com.br. Eu também, brevemente, anunciarei um lançamento em Belo Horizonte, em uma livraria, e certamente divulgarei aqui para todos. Quem quiser, será uma oportunidade boa de estarmos juntos, né? E darmos um abraço, agora que a condição já permite, e com devidos cuidados, e falarei um pouco sobre esse livro. Mas, se já quiserem adquirir e fazer a leitura, será uma grande alegria também nesse site da editora Ideias e Letras. Queremos sim, né, gente? Lembrando que sexta-feira você vai estar numa afirmação com o nosso querido repórter Tomás Albano, né? Falando da juventude e vulnerabilidade. Exatamente. Estarei sim, e será um prazer participar de mais um programa da TV Horizonte. É uma alegria, gente, mas eu queria deixar um recado, aproveitando que o Tomás está nos assistindo agora. Tomás, o Renê já é cadeira cativa aqui. Então vocês não ficam, não, gente, exigindo demais do rapaz. Lembrando... sempre. Renê, tá aqui na tela, então, o Instagram do Renê, @DentesRenê. O Renê também tem o site, renedentes.com.br. O livro, só entrar lá nas Ideias e Letras, não é isso? Tá tudo aqui na tela. Editora Ideias e Letras. Renê, uma alegria sempre ter você aqui. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe a todos também. E até a próxima semana. Se Deus quiser.